Estamos chegando agora na casa de um casal que encontrou uma criança num dos abrigos da ADRA. Estou aqui com o pastor Noedson e vamos conhecer esse casal agora. Vamos lá. Oi, boa noite. Rodrigo, tudo bom? Elaine. O que já me foi? Raíssa, tudo bom? Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu fui em 3 médicos diferentes. E eles falaram a mesma coisa, que eu tinha rejeição. Então, assim, por causa da rejeição, eu não poderia engravidar. Aí a gente conversou. Falei com ele que eu não poderia engravidar, que era um sonho nosso, desde quando a gente casou, que o plano nosso era ter filhos logo, né? Aí, então, a gente decidiu por esse momento, a adotar uma criança o mais rápido possível, né? Então, a gente foi no Juizado da Infância e Juventude, a gente já entrou com processo, assim, questão de documentação e para ter a liberação para a habilitação, demorou 1 ano. Aí, então, a partir daquele momento, a gente foi para a fila de adoção. Então, a gente foi para a fila nacional. Não tinha específico só para Minas Gerais. Então, a gente foi aguardando. Quando foi em março deste ano, né, eles me ligaram lá do juizado, informando que tinha uma menininha, se eu tinha interesse. Aí me falaram a idade e o nome. Ah, foi uma emoção muito grande, né? Qual a imagem que veio na sua mente? Eles mostraram a foto antes, né? Mostraram a foto. Só que é diferente. Só que é diferente. Mas qual foi o sentimento do pai? Na hora que eles mostraram a foto, só que é desespero. Já bateu o amor à primeira vista. Sério? Aí, amanhã vocês vão, você pode ter liberado amanhã. Eu falei, não, tem que comer hoje, não? Eu gosto. Falei, não, vamos até correndo. Mas você sentiu que ela era o quê? Minha filha. Pela foto? Pela foto. A certeza de que ela veio para ser minha, para ser minha filha, filha do meu esposo também. Uma das coisas mais difíceis de expressar é o amor que o outro sente. Às vezes você consegue tentar falar aquilo que você sente, mas quando você vai tentar contar o amor do outro, é muito diferente. E hoje nós vimos aqui o amor de uma mãe que ganhou de Deus um presente. Ela orou durante 2 meses por um presente que não tinha ainda. E agora nos braços começa a contar a história e o caminho que Deus trouxe. Todas essas casas de esperança, elas são crianças que são levadas para adoção? Não. Esse é o principal objetivo de vocês? Não, o principal objetivo da ADRA nesse projeto é fazer um trabalho com a família da criança. Ela fica um período nas casas. Se no período de 2 anos nós não conseguirmos que essa criança volte à sua família, então essa criança ela vai para a adoção. 2 anos? 2 anos. Mas e se ela não foi adotada, se ela não conseguiu uma casa, ela fica com vocês até quando? E é por isso que a ADRA trabalha com casas em faixa etárias. Cada faixa etária ela precisa mudar de casa. Então nós temos hoje 6 casas em Belo Horizonte, vamos aumentar o número de casas. Se essa criança não for adotada, não voltou para a família, nós vamos continuar cuidando dela, a preparando. Nessa casa Esperança da ADRA de Minas Gerais, tem muita gente que investe tempo no trabalho com meninas entre 12 e 18 anos, como é o caso dessa assistente social que coordena o local. Eu largo o serviço 5 horas, mas às vezes eu saio daqui 7, porque tia, eu falei que ia conversar com você, você não me atendeu. Aí eu atendo uma a outra. Ô tia, mas também, né? Você falou que ia conversar. Aí quando vou olhar já são 7 horas da noite, às 19 horas, e ainda estou aqui conversando. E tenta aproximar ao máximo essa coisa de família mesmo. Às vezes quando a gente estuda, está na faculdade, a gente escuta falar que a gente não pode ter vínculo, né? Principalmente quem trabalha nessa área, você não pode ter muito vínculo, tem que ser mais profissional. Só que, infelizmente, eu discordo plenamente, eu não consigo. É ruim para mim e eu acredito também que seja ruim para elas, né? Porque a gente tem que estar preparando elas para o retorno familiar.
Luana tem 15 anos e está na casa de acolhimento da Adra Brasil, onde a Vilma coordena. Depois de uma denúncia de que o padrasto estaria estuprando as 2 irmãs menores dela, a mãe perdeu a guarda das filhas e precisou ir para uma casa maior, na tentativa de recuperá-las. Ela não quis ir junto com a mãe e ficou na casa que morava. Na verdade, Luana achou que poderia, com a ajuda do namorado, se manter, mas não conseguiu. Mas para você, como é que era viver nessa situação? Depender de alguém? Era a pior coisa, porque eu não gostava de depender da minha mãe. Aí eu queria mostrar para minha mãe que, tipo, eu conseguia viver sozinha, né? Sem ela. Tipo, que eu consigo comprar as coisas da casa sem precisar dela. Aí agora para provar porque para ela... Porque eu e ela, a gente brigava muito, discutia, sabe? Sim. Aí, porque a gente é muito parecida. Aí você passou agora a depender de outra pessoa. É, eu comecei a depender de outra pessoa e foi pior para mim. Aí até que foi lá em casa com a polícia, né? O conselheiro foi lá. Tipo assim, eu não ia abrir o portão, né? Mas só que aí estava com a polícia, aí eles falaram que ia arrombar. Aí foi lá e eu abri. Aí, tipo assim, o mesmo tanto, quando eles falou, você vai pro abrigo, aí, tipo assim, eu fiquei desesperada, né? Você chorou? Chorei. Caminho todo. O que passava na tua mente? Ah, medo, né? Fiquei com medo, tipo... Porque, tipo, eu acostumei, né? Minha mãe me deu oportunidade. Eu não quis. Onde você achou que errou? Que falhou? Se agora acabou tudo? Eu errei, tipo, por ter teimado e não ter ido com a minha mãe. Porque se eu tivesse ido com ela, eu não estaria passando por isso agora. E depois disso, Luana ainda descobriu que estava grávida. Quais são os seus sonhos agora? Agora é sair daqui, né? Eu vou morar com a minha tia, mas que mora perto da minha mãe, ela vai me ajudar. Aí quando eu ter criança, eu vou trabalhar e vou estudar para depois, quando eu fizer 18 anos, eu poder morar sozinha, só eu e a criança. A Casa de Esperança na sua vida, o que significa para você essa casa aqui, para você neste seu momento agora? Foi a melhor coisa que aconteceu, porque me fez acordar, né? E se eu continuasse do jeito que eu estava, eu ia adoecer, ia acabar perdendo a criança, entendeu? A história se mistura. Quem se doa percebe a importância desse ato. Eu tenho um carinho muito grande, porque elas, você vê que elas são tão inocentes, precisam de amor, cuidado, né? Então, eu estou aqui para poder ajudar, para poder fazer um pouquinho, dar para elas um pouquinho daquilo que elas precisam, né? Quem apoia, acredita na transformação. Eu acho que a sociedade, essa sociedade excludente, a gente tem que, de certa forma, transformar. E eu acho que a gente transforma pelo trabalho. E quem lidera o projeto tem uma relação direta com o tema e acredita num futuro muito além. Olha, na minha trajetória de vida, né, por coincidência, eu também sou filho adotivo. Eu tive essa experiência, não fui para uma casa de acolhimento, porque há vários anos atrás não existiam essas casas de acolhimento. Então, meu pai me levou para uma família lá na cidade de Uberlândia. Eu tive o amor de uma família a qual não era minha família. Então, quando eu chego nessas casas e vejo aquelas crianças, sejam elas nenenzinhos ou adolescentes, eu vejo uma responsabilidade muito grande, porque a Adra, ela tem a sua filosofia de trabalho, mas uma filosofia cristã do amor ao próximo. O que me motiva é saber que eu vou fazer parte da história dessa criança, como de uma família fez parte da minha história. Como pastor, eu tenho que preparar as crianças e adolescentes para um futuro com Jesus. Esse é o diferencial da Adra. Nós cumprimos uma missão bíblica, de uma missão junto à sociedade. E essas crianças, eu tenho uma plena certeza, nós vamos conseguir dar a elas algo que infelizmente a família não pôde dar.